Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Red Pill Podcast e hoje nós vamos discutir Duna. Nós vamos focar na discussão no novo filme do Denis Villeneuve, que saiu recentemente do cinema. Eu sou Guilherme Freire, estou aqui com Marcos Ruppert. Pessoal, tudo bem? Talvez um dos filmes mais esperados do ano, né? Foram meses de espera e anos de produzindo esse filme. O caso do Hans Zimmer é emblemático, né? Ele teve que recusar um convite do Christopher Nolan depois de muitos anos para poder participar do Duna. Enfim, os contratos longos, os atores envolvidos durante um bom tempo, a Warner com enormes expectativas. Eu confesso que eu me decepcionei um pouco com o filme. Guilherme Rizzo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Guilherme, eu sou supervisor de VFX e estou aqui juntando a mesa com o pessoal para discutir Duna. Gostei bastante do filme, na verdade. Não acho ele perfeito, eu acho que ele junto com o filme do David Lynch, eles se complementam. Mas enfim, a gente vai discutir isso. Antônia Levi. Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou aqui a antiga da BP, estou aqui principalmente para opinar. Gostei do filme, não li o livro. Assisti o do David Lynch também, concordo com o Rizzo. E vamos ver o que a galera tá querendo dizer aqui. Muito bom. O que vocês acharam do filme? Vamos começar por aí, vamos lá. O que vocês acharam do filme do Denis Villeneuve? Fora o fato dele ser igual ao Blade Runner 2049. E ao Arrival também. A mesma... Pareceu, além do fato de ser o mesmo filme, além só do fato de ser o mesmo filme com outra história, uma história bem melhor, por sinal, diga-se na minha opinião, Duna é uma baita história. Sim, sim. Eu acho que Duna é uma história genial, sou apaixonado pelo livro. Mas o que vocês acharam do filme? Veja, o livro ele é de 65, né? Acho que o Guilherme pode fazer uma palavra depois, que ele é um leitor e um fã da obra. E pelo que eu estava pesquisando, ele é considerado o sci-fi mais vendido de todos os tempos, né? Circulou muito, então, nesses últimos 60, 70 anos. E a tarefa do Villeneuve era bastante complexa, né? Ele tinha que conciliar, primeiro, uma obra com uma legião de fãs, segundo, uma obra que já tinha tido tentativas falhas de adaptação cinematográfica. Quase um filme maldito, né? Uma história mal assombrada do cinema. Um pouco amaldiçoado. E o próprio Denis Villeneuve, ele era fã da história, então ele tem um amor por ficção científica, então vai subindo as expectativas, a chance de dar M é maior, né? E aí tem um outro elemento que eu estava pensando também a respeito, a história de um herói predestinado e com uma missão, com uma vocação para cumprir, com uma substância química muito desejada por diferentes planetas, a gente já viu isso no cinema. A gente já viu isso na literatura, né? É uma história, uma jornada universal, então tu une uma grande expectativa, uma história que talvez não seja tão diferente para as pessoas, mas no fundo tem uma mensagem e um universo totalmente novo para ser explorado. E muito dinheiro no bolso, então é bem complexo fazer esse filme. No geral, eu acho que foi um pouco burocrático, né? Ele precisou expor essa história de uma forma meio didática e contar com atores não tão inspirados para emocionar o pessoal que estava assistindo ao filme, conhecendo Duna pela primeira vez. Não é um filme que me despertou tanta paixão, tanto sentimento assim. Foi bastante protocolar a sessão, né? Mas passo a palavra. Eu achei que ele foi relativamente fiel à obra, à história. Dá pra sentir a história da obra, embora tenha alguns detalhes bem diferentes. Mas eu realmente me desagrado essa estética do filme, sabe? Sim. Porque a estética do filme, ela é meio lavada. Ela tem meio monocromática, tem uma cor. Parece que tem um filtro do Instagram. Tem uma vibe meio prédio novo, né? Assim, prédio recém-feito, que é uma coisa meio isopor, meio MDF, assim, né? Tem uma coisa um pouco padronizada, porque justamente o Blade Runner eu assisti não faz tanto tempo e, cara, comecei a assistir e falei, nossa, é o mesmo filme de novo. Sempre tem uma nave no deserto, tem uma areia escorrendo da nave, tem uns certos padrões estéticos, né? Uhum. Que eu acho bem clichê. O Duna, de certa forma, é muito complexo, né? É um universo muito rico, então você tem uma perspectiva, uma possibilidade de cores e de representações visuais infinita. E as escolhas de linguagem do Villeneuve, do Villanova, como a gente chama carinhosamente, elas são meio limitadas, né? Tudo muito homogêneo, muito estéril, não passa tanta vida. As cenas de ação, elas são no escuro, são curtas, são de uma coreografia rápida e bastante, sim, funcional. Acho que não há um penso tão grande. Vocês acham que o Villeneuve não desvaloriza um pouco os personagens, no sentido de que eu não sinto tanta empatia emocional com eles na história? A respeito disso, bom, deixa eu só falar um pouquinho sobre o que eu achei do filme antes, mas o filme, ele, enfim,
É um filme, é um roteiro muito rico, ele é muito complexo de ser adaptado para TV, para o cinema, mas a profusão de informações é tão grande no livro que você pode fazer determinados recortes a seu bel prazer, dependendo do contexto e dependendo da audiência que você quer escolher. Então, a única coisa que me incomodou mais foi a omissão de alguns elementos que são importantes no livro, de alguns personagens, em favor de alguns outros elementos que talvez funcionem melhor para a audiência atual, mas que eu acho que empobrecem um pouco o cerne da história. E como a gente pode resumir a história do Duna, assim? De uma forma, digamos, fiel e respeitosa ao legado do Frank Herbert. O Duna, a meu ver, ele é uma história que o Frank Herbert, ele na verdade ele foi o único, digamos, talvez um dos poucos escritores de ficção científica do século XX que superou a questão que era tão enviesada pelos outros escritores, o Asimov, esse pessoal da bullshitagem toda das máquinas. Então, ele pulou essa questão e ele falou, olha, isso não deu certo, as máquinas não deram certo no final, elas escravizaram a gente, então vamos seguir. E ele segue pela linha do desenvolvimento das potencialidades humanas. Então, as máquinas não ajudam nisso. As pessoas precisaram passar milênios, a sociedade precisou passar milênios até desenvolver pessoas razoavelmente especializadas em coisas que são consideradas sobre-humanas hoje, né? E detalhe que isso foi deixado bastante de fora no filme do Villanova atual, né? Então, para quem tá assistindo e não tinha o contexto da história, como era o meu caso quando eu fui assistir no cinema, ele não deixa claro o fato dos computadores basicamente serem inexistentes nesse mundo que o Frank Herbert foi criado, que ele criou, né? Exatamente, porque aconteceu, só dando um pouco de contexto, aconteceu há milhares de anos atrás, antes da história do Duna, um evento chamado Jihad Butleriano, em que a humanidade como um todo se revoltou contra as máquinas, contra os computadores que estavam escravizados, e você criar uma máquina que pensasse como homem virou um tabu, virou um evento digno de você ser bombardeado atomicamente. Então, ninguém mais tem isso. E por isso foram criados, inclusive, um outro elemento que não está muito claro no filme, que são os mentats, que são os computadores humanos. São pessoas que se especializaram tanto em análise e em retenção de memórias que eles funcionam como supercomputadores. Que pra você que assistiu ao filme, são aqueles carinhas que têm uma listrinha preta na boca. O olho dele gira, né? Exato, exatamente. Que é o Tufir Hawat e o Pitre, que é do Barão Harkonnen. Eu acho importante essa história dos mentats, né? Porque acho que você tocou no ponto-chave. E eu vou mais longe. Pra mim, o Frank Herbert fez isso de propósito. Sim. Porque o Frank Herbert era um cara... O Frank Herbert tem umas características dele que eu acho que é legal trazer, biográficas. Ele era tremendamente conservacionista. Ou seja, a preservação do meio ambiente, um tema muito forte pra ele. E ele escrevia discurso pro Partido Republicano. E ele se via como um cara bastante conservador. Então tem essas duas... E eu acho que as duas coisas estão bem presentes na história do Duna. E já puxando um negócio, existe todo um tema de discussão de que a inteligência artificial, as máquinas, deixam as pessoas mais fracas, degenera os costumes. Porque todo mundo começa a ficar mais dependente delas. Aquele preceito que nem tem no Wall-E, que os caras estão gordos no negócio lá e tal. Com o tempo a tecnologia vai degenerando a sociedade. E aí o que me parece? O Frank Herbert deliberadamente falou, cara, se a tecnologia foi degenerando a humanidade, chega uma hora que a gente tem que parar com isso e começar a fomentar o potencial humano e a dificuldade. E tem um símbolo disso, que o Duna tem muitas situações limítrofes para desenvolver esse potencial. O Gonjabá é uma situação limítrofe, é o ritual, que é o seguinte, muita gente não entende isso, Gonjabá, porque é uma coisa meio, cara, que diabo é isso? O cara botou uma mão numa caixa, agora vai ficar... Qual é o limite da dor que você aguenta? Qual o limite? Você consegue aguentar o limite da dor? Se você consegue aumentar o limite da dor, aí você está minimamente pronto para morrer pela causa. E se você está pronto para morrer pela causa, então você está pronto para ser o escolhido, para ser o Ksalter-Halderach ou qualquer outra pauta. Então, a ideia do sofrimento tem que fazer parte do treinamento, do desenvolvimento. Isso eu acho que eles mostraram um pouco no filme. Tem lá a figura do Duncan, tem um treinamento do Paul na história, mas não é muito intenso. E o treinamento tem que ser extremo. As Bene Gesserits fazem técnicas que tem que levar a pessoa ao extremo da capacidade, né? Eu acho que tem até uma questão do Gonjabá que é fundamental, até para a obra do Herbert em geral, que é... Segundo a visão do Duna, você não nasce humano. O ser humano não é um dado
natural. Você se torna humano conforme o controle dos seus impulsos, né? E o Gonjabar, tanto que é uma das falas da Bene Gesserit na hora, que ela fala assim, um animal roeria a própria pata para escapar dessa dor. Você está querendo desaniimalizar os homens por meio da dor. Exato. Então a questão é, você tem que merecer ser humano dentro da obra do Herbert. Você não é dado humano como um direito inalienável. Relacionado com aquela frase que é a mais conhecida da obra dele, que é o medo é o assassino da mente. Assassino da mente, né? Sim. E não sei se todos perceberam, quem teve contato com a obra pela primeira vez, mas as Bene Gesserit são fundamentais na condução da civilização e até mesmo da narrativa do livro e do filme. Elas são literalmente uma ordem religiosa, né? Uma ordem militar religiosa que cumpre uma função específica, que tem a ver com essa preparação, esse teste, essa questão de conciliar sofrimento com sacrifício e encontrar a linhagem perfeita daquele que vai ser de fato ou predestinado ou escolhido para aquele conjunto de pessoas e de espécies. E tem algo que me preocupou um pouco no filme, não sei o que vocês perceberam, mas tem vários personagens que colocam a Lady Jessica e até mesmo a ordem mais, digamos assim, de a maior alta hierarquia das Bene Gesserit como uma figura um tanto quanto negativa, assim. Eu percebo a mãe reverenda. Eu achei o filme do Villeneuve um pouco pejorativo em relação às Bene Gesserit. Especialmente a mãe reverenda parecia como uma figura meio manipuladora. Sim. Eu achei... Tem algo... O livro coloca um perigo nas Bene Gesserit, faz uma discussão, mas a leitura que você fez é perfeita. Elas são uma ordem militar religiosa, elas têm um catecismo, elas têm parte da estética delas inspirada nos jesuítas, e elas representam esse elemento. E é engraçado porque elas estão lá, elas estão no Império, elas estão na Familiar Trades, elas estão em vários pontos ao longo da história, elas são um pouco infiltradas por vezes, mas a função delas é preservar essa sociedade e preservar esse caminho, né? E se você parar por olhar, mesmo que tem um perigo, o caminho das Bene Gesserit, em última instância, com todos os defeitos, é o que realmente salva o Duna. Sim. Porque, sem dúvida, o Paul é em grande parte fruto disso, e o Paul vai ser o salvador da história original. Né? Acho que a questão um pouco das Bene Gesserit que é uma questão que é um pouco tangente à história como um todo. Apesar de no filme ser propagado que o Spice, a especiaria, é o elemento mais importante do universo, a impressão que dá é que, na verdade, não é. O elemento mais importante do universo, na verdade, é o sangue. É a capacidade de você controlar a reprodução humana, de você controlar o encaminhamento que você vai ter das linhagens humanas em função de você criar esse Kwisatz Haderach, que é o predestinado. Sim. E elas querem poder controlar esse processo para poder controlar esse ser supremo. E o que dá errado, na verdade, é porque a Jessica, no final, ela tem o Paul, que ela teve por amor ao Duque Leto, ela teve fora do programa delas, e aí isso jogou uma chave no meio da engrenagem. Elas perderam o controle do processo a partir dali. Né? Sim, a sociedade... Pra mim, o que acontece é que esse projeto original delas pendia um pouco pra eugenia mesmo, pra uma coisa mais controlada, mas o Frank Herbert mesmo toma um ponto mais de linhagem, de dinastia do que isso, porque o Paul ele é mais um herdeiro de uma nobreza, de uma dinastia, do que propriamente uma engenharia genética. É exatamente isso que eu ia falar. E eu acho que existe também uma mensagem de que esse Messias, né, essa figura messiânica, que também, obviamente, é muito enraizada na figura messiânica original, assim, de Jesus Cristo. Depois a Lady Jessica vai ficar com ele, numa figura de Maria mesmo, né? Sim, sim. Então, ele consegue colocar que isso, obviamente, teria que ser uma decisão mais natural, e mais divina, mais de fora, muito mais do que uma escolha... que o homem poderia controlar. Exatamente. Isso eu já gosto no filme, eu não acho que ele coloca de forma pejorativa, assim. O cruzamento de linhagens e de gerações para encontrar o escolhido, para chegar até esse resultado, é visto, me parece que por todos lá, como uma necessidade, como algo importante, algo a ser feito. E, de certa forma, tem discussões no Duna, por ele se passar milhares e milhares e milhares de anos à frente do nosso tempo, que já estão bem resolvidas, né? Por exemplo, viagens intergalácticas, interplanetárias, que em muitos outros filmes é o tema central, viabilizar isso ou acompanhar a viagem de um grupo de pessoas e astronautas. No caso do Duna, nem está mais em discussão. Eles já usam a especiaria há muito tempo para permitir isso, e a humanidade se salvar de alguma forma a partir dessas viagens, dessa exploração da especiaria, também já é um problema resolvido. Então, discussões políticas mais básicas, como salvaremos o planeta, ou a humanidade está destruindo o planeta que ela habita, já nem pertencem mais ao universo de Duna.
Existe num nível espiritual, eu exato. acho, essa discussão da natureza. E o porque... que é... E o filme, eu acho que ele é fiel nisso, porque tem a coisa das árvores sagradas. Ele tem essa discussão, Tem. mas é um elemento mais espiritual do que de sobrevivência. Não é, porque o Frank Herbert pensava assim, o Frank Herbert, a cabeça dele, ele é de antes do ambientalismo. Acho que isso as pessoas... É bem importante colocar o contexto. O ambientalismo foi deliberadamente criado, isso não é conspiração, é uma coisa tem na literatura, como uma substituição do movimento conservacionista antigo da época do Teddy Roosevelt e outros caras, Isso. que era visto como conservador demais, e falaram, agora vamos transformar isso numa pauta de pânico global ou de desastre global, para parar dessa história de preservar rio, preservar os animais silvestres, e começar realmente a pensar em problemas globais, com governos globais e tal. Sim. Uma lógica Assistam de controle, Cortina né? de Fumaça, pessoal. É que esse não é um tema político central, né? Isso que eu quis dizer. Sim, sim. Ele é tangente à história, digamos assim. Eu acho que ele está fazendo o argumento de que o ambientalismo não é realmente o caminho que ele quer seguir, mas é um conservadorismo mais espiritual, inclusive, de que se o homem transgredir a natureza num nível básico, ele está violando a sua espiritualidade em algum sentido, né? Mas Um argumento semelhante ao Senhor dos Anéis, não é muito semelhante, não. O Frank Herbert, aparentemente na biografia dele, ele meio que tomou um pouco de contato, assim, como inspiração para os vermes, inclusive para a ideia de um planeta de areia, antes de escrever o Duna, óbvio, ele também fazia alguns trabalhos como jornalista, como pesquisador, e ele estava pesquisando um sistema de plantagem de gramas para frear um pouco o avanço das dunas que tinham no Oregon, das dunas de areia. E lá ele se deparou com umas minhocas gigantescas que parece que eram endêmicas lá da região, e dali começou a surgir a ideia. Mas ele sempre foi um cara muito ligado a questões ambientais em geral, assim. Ele sempre teve essa verve. Isso. Inclusive, eu tive lendo que no livro, assim, a principal... Ele dedica a obra aos conservacionistas, né? Então, é uma coisa que é importante. E eu achei que isso... Eu discordo um pouco do Guilherme, porque eu acho que isso ficou um pouco de fora do filme do Villanova, principalmente. No filme antigo, né, de 84, isso tá um pouco mais presente. Aquela figura daquele ecologista, né, que a gente encontra lá em Arrakis, é muito importante no livro, né? O Lit Kynes. Exato. É uma figura muito importante. E que, inclusive, nesse filme do Villanova foi substituído por uma mulher. Então a gente tá aí mais uma lacrada do cinema. Hashtag lacrou. Lacrou. Então, houve mais essa substituição. Mas é uma figura que foi um pouco deixada de lado. E uma das grandes questões, pelo que eu já soube do livro do Duna, né, é que Arrakis foi um planeta que foi desprovido de água, né, que seria uma necessidade básica, em prol da especiaria, né? Sim. Então, eu acho que é essa mensagem, no fim, que ele quer passar. Existe o tema do desequilíbrio no Duna, no livro, que é muito presente. As coisas têm que estar em equilíbrio, sempre tem que haver um equilíbrio. E o que acontece é que você tem uns pilares, assim. Você tem a natureza, a religião e a nobreza no Duna. Os três estão presentes. Quando você equilibra os três, aí tem a redenção no Duna. Mas nenhum das peças em jogo, exceto o Paul, que vai simbolizar isso, tem essas três peças. Os Fremen, eles têm um elemento moral, eles têm um contato com a natureza, eles têm uma proximidade maior, mas eles não têm essa nobreza, e eles não têm um elemento religioso tal como as Bene Gesserit. É de um outro modo, é só vinculado mais à natureza e tal. Os Atreides representam meio que a Europa, eles têm a cultura europeia, e no filme até deu pra entender isso, tem uma coisa meio Espanha do nada, depois tem uma coisa um pouco... Deu pra entender que os Atreides têm uma cultura europeia, não é nenhum absurdo, até o mundo deles... O Duque Leto faz um discurso pro filho dele também, dizendo que ele seguiu o legado do pai dele, mesmo ele não querendo ser piloto e tudo. E aí o imperador, por exemplo, né, que não apareceu no filme, mas que é uma figura importante, ele tem sim o contato com os Bene Gesserit, ele tem uma linhagem de nobreza, sem dúvida, mas ele não tem esse respeito pela natureza, ele tá querendo consumir e dominar as coisas. Então o que parece é que sem esses elementos... Então os Fremen têm que aprender um pouco dessa nobreza, acontece isso no filme, por exemplo, tem o duelo, e daí os Fremen começam a encontrar um outro código, que é o código do Paul, que é diferente do deles, né? O imperador vai sofrer pela questão da natureza depois, vai ser um choque que é um problema para ele. Então o que parece é que o Paul está tentando conciliar todos esses pontos, né? O próprio pai dele, o Leto, ele é um cara bom, é um cara um pouco hesitante em certos aspectos. Acho que no filme mais do que no livro, assim, o Leto é um pouco melhor assim no livro, na minha opinião.
Mas eles pegaram aquele ator que fez o Paul, né? Eu achei engraçado do Star Wars novo. Eu não achei ele bem no papel. O Paul Era o Dameron, quê? né? O Oscar Isaac, que é o Duke Leto. Oscar Isaac. Ah, tá. Isaac. Eu não achei também o Oscar Isaac no papel. Mas enfim, o ponto é, no Duna tem que conciliar todos os elementos. E o Paul é o cara pra conciliar os elementos. Filho de Bene Gesserit, treinamento religioso, duelo, apaixonado por uma Fremen, que até eles enfatizaram um pouco demais na história, um pouco meio cedo. Exato. Mas enfim, de qualquer maneira, líder dos Fremen, acho que esse é um aspecto mais importante até do que o romance, líder dos Fremen, e figura nobre, que vai inclusive depois, na spoiler da história, assumir o trono, porque ele é o escolhido pra isso. Então, Sim. acho que tem elementos que precisam ser equalizados na história. Trazendo um pouco pro filme, vocês não acham que a escolha do ator, do Timothée Chalamet, é um pouco complicada? Porque assim, a gente precisa se relacionar com o Paul Atreides, ele precisa ser uma pessoa que concilia tudo isso que o Guilherme falou, e ao mesmo tempo, no filme ele ainda não tá pronto, né? Acho que a primeira cena do Paul é justamente um teste, né? Ele tá expandindo algumas capacidades cognitivas e, enfim, intelectuais com a mãe dele, com a Lady Jessica, e ele tá, de certa forma, se provando ao longo de toda a história, ao longo das 2 horas e meia. E o personagem, ele é estéril assim como o filme, ele é um pouco mais frio. Eu tenho uma questão aí que eu acho que, eu não sei se é intencional ou não, mas eu acho que funciona dentro da narrativa do Duna, que é, todo mundo ali tem QI 180, tá? Sim, Porque as sim. pessoas estão há 20 mil anos desenvolvendo o intelecto, então o cara mais burro ali é milhares de vezes mais inteligente que qualquer pessoa Sim, aqui. sim. E tudo lá desenvolve através de planos dentro de planos, traições dentro de traições. Isso. Então, as pessoas naturalmente todas são poker face pra Sim. tudo. É a reação natural, porque todo mundo é muito bom de ler expressões, gestos, expressões faciais. Então, todo mundo é contido na hora de comunicar as coisas. Isso é uma coisa que é muito presente nos livros. Eu não sei se isso é intencional ou não Não, pro não, filme. me parece mas eu uma não sei escolha que intencional. comunica tão bem, porque o Paul me pareceu, por vezes, o jeitão dele, um pouco fraco. Me pareceu uma vibe de adolescente que dá raiva. Basicamente Me aquele lembrou- adolescente cansativo. Ai, mãe, O Paul que começa, saco, no você me livro o Paul pedindo. começa um pouco com essa vibe, sim. Exato. Mas dura exato. muito pouco e depois do Gonjabá já começa a dar uma reduzida razoável. Porque no livro ele na verdade ele é de fato um adolescente, ele tem 14 anos de idade quando começa a história, então ele ganha maturidade depois dos eventos do primeiro livro, ao longo do primeiro livro, né? Sim. Ele amadurece. Sim. Sim, não é ruim. Agora, eu acho que o ator não comunica toda essa... Ele não tem aquele jeito Luke Skywalker, que Isso. sente e fala, bicho, esse cara é o escolhido. Eu acho que Esse cara é uma... meio ruim, ele é fraco, mas esse cara vai salvar Assim, o negócio. Ele não passa essa imagem. Dá uma... Fora que ele é bem... um cara magricelinho, né? É que tem muito branco no rosto Magricelinha. dele, sem brincadeira, não tô... Parece piada. O cara tá meio pálido, assim, que é uma coisa que eles usam pra esses filmes de menina de 14 anos. eu acho que Essas ele porqueiras funciona... de negócio de vampiro romântico e tem um público-alvo do cinema, Não, mas certo? o argumento do riso é coerente, assim, acho que tudo que a gente vê no filme tem uma certa coerência visual ali, né? As naves, os planos abertos, eles são sempre muito grandiosos, muito solenes. A forma como o Verme é apresentado é uma cena que demora 5 minutos. Assim como quando ele vai encontrar os Fremen no final, a gente sabe o que vai acontecer, porque ele tá sonhando aquilo o filme todo. E a gente mesmo assim cria um suspense, um tom bastante solene. Então os atores eles estão nesse tom um pouco mais elevado, um pouco mais intelectual, digamos assim, um pouco mais frio, mais gélido, mais asséptico. Só que numa história como essa, considerando as intenções da Legendary Pictures, da Warner, de fazer lá uma franquia, talvez 3, talvez 5 filmes, talvez um seriado, acho que é difícil para a população se relacionar com um herói como esse, como o Paul Atreides de 2021, considerando as experiências mais recentes que deram certo, considerando Frodo, considerando Harry Potter, Isso. considerando Luke Skywalker. E pra mim ele destoa muito. Que assim. são muito mais humanizados, né? Sim, Tem uma sim. coisa que é importante, assim, que esse filme ele foi feito e ele representa a primeira metade do primeiro livro, né? Sim. Isso é uma coisa importante, porque todos os outros filmes não, mas o outro filme que foi feito de Duna, ele inclusive sofreu muito por ser um filme que ele necessariamente teria que abarcar o primeiro livro inteiro. Como o Rizzo falou, é um livro muito complexo, é uma história muito longa, pra gente fazer uma analogia como o primeiro livro do Game of Thrones, que a gente que já assistiu a primeira temporada inteira sabe que não conseguiria encaixar aquela primeira temporada com todas as tramas políticas, todas as questões entre os personagens em um único filme. O Duna também sofreu com isso, e ele conseguiu fazer isso numa primeira metade, né? Ele começa com um Part 1, mesmo sem o Villanova saber que ele conseguiria fazer um Part 2. Sim. Ontem a gente Que soube... foi anunciado agora, né? Foi anunciado agora. Ontem a gente soube que ele vai fazer já o Part 2, de estar com esse ok. Tá milionário.
Tá milionário. Mas, assim, vocês não acham que eles deram uma... Mudando de assunto sobre esse... A parte 2 é questão de Deve ter bilheteria, parte eles 3 olharam... também. Eles molharam o dinheiro, tá pingando na Não, conta, vai ter parte 2. Já tava meio esperado, né? Que Já. o outro... Se Não você tem- flopasse, flopou muito, eles iam falar, flopasse não vai... demais. Sim. Exato. Flopou demais, não vai ter parte 2. Não tem Isso aí é concorrência. grana pura. Exato. Agora, a questão sobre o Duna, tem um outro negócio. Vocês não acham, a gente falou da cultura europeia, os Atreides estão lá, relativamente fiéis, eu acho, na história. Mas vocês não acham que o Villeneuve, ele deu uma islamizada nos Fremen? Eu acho que é o contrário. Não, na verdade, bom, eu acho que assim, falando de linguagem do filme em geral, eu acho que o maior defeito do filme não é a linguagem em si, mas a falta de contraste. O que acontece ali, eu acho que a parte de linguagem de arquitetura, de roupa, quando a gente está em Arrakis, funciona. Uma Sim, arquitetura sim. brutalista, tudo Sim. ascético, porque é um mundo... Os Harkonnen também funcionam ali. Então, é aí Ou tu não gostou é do aí que eu filme? discordo, É. porque assim, se você for ver dentro da personalidade das famílias e dos planetas, os Atreides são ascéticos, eles Sim, são estoicos. Então funciona. Os Harkonnen não, eles são passionais, eles são são hedonistas. Eles são exagerados, hedonistas né? e aí Eles são sexualizados, hedonistas, isso Exatamente. não mostra. Exatamente. Eles apareceram como satânicos na história. Que eu não acho bem satânico. Inclusive tem cruz invertida, Sim. sangue, missa negra. Exato. O cara levita, né? Tipo, possuído, poltergeist. Eu achei legal a associação deles com satanismo, não achei uma coisa... Então já tô andando com um fato, porque pra mim é... Isso é comum em Hollywood. Mas não é comum em Hollywood ser associado ao vilão, normalmente é associado ao exato, herói. é o herói. É, o herói. Mas enfim, eu achei legal essa associação do nosso satanismo que foi feito, mas eu senti falta do elemento hedonista associado aos Harkonnen. Exato. Acho que ele omitiu isso. Acho que por alguma coisa um pouco politicamente correta também, não vamos mostrar esse lado e tal. Acho que perdeu um pouco do que eles são. Eu acho que é politicamente correto e também por uma solução muito mais fácil no cinema, que é você colocar a sombra com o mal e a luz com o bem, sabe? Eu achei uma solução um pouco fácil ali do Villanova. Duna tem um pouco disso, não é que também é diferente do livro totalmente, né? Mas é que ele omitiu certos aspectos do que seria isso, que teriam dado uma coisa, um tom intermediário um pouco melhor, assim. Mas dá um pouco a impressão de que o universo inteiro foi desenhado pelo mesmo designer, né? Foi projetado pelo Johnny Ive da Apple, assim. Então, sim. e isso que eu acho que pesa um pouco, que você não tem uma variedade grande entre os mundos, entre as famílias, em termos de acting, em termos de linguagem visual. E Arrakis não deveria ser mais vibrante, assim, mais viva? Arrakis? De certo. Eu acho que a Arrakis Acho ficou que relativamente não. fiel. Eu acho que foi a parte mais fiel Sim. também. É que eu acho que o problema é o jeitão que ele faz tudo, que tudo, como eu falei, parece ter um filtro. É muito uma questão de solene. coloração. Acho que tem um problema de coloração também, sabe? Sim, tem um alaranjado. Uma laranjada. Um sépia. Não, e tem uma escolha de direção de fotografia, porque eu lembro que eu parei uma certa parte, tava vendo com a minha esposa, né? E chegou um pedaço que, cara, ficou muito boring. Porque ficou umas tomadas de areia, sabe? Uns cortes pra areia. Meio escuro e daí, demais olha, também. não sei o quê. E eu falei, cara, a gente tá tendo um filme com uma história gigantesca, ele tá omitindo várias partes, e ele tá realmente me fazendo ficar 5 minutos olhando pra areia. Então, assim, eu acho que o problema ali foi um pouco esse. Os Fremen mesmo, eu fiquei... Ele já sabe que vão ser 5 filmes, ele tá tranquilo. Cara, os Fremen, assim, eu não senti eu não consegui sentir os personagens como no livro. Os Fremen no livro, aquela mulher que tem a faca especial, lá, como que é o nome da faca? Shadout Mapes. E tem eles têm essas facas sagradas. No livro, lendo o livro, eu falei, cara, muito intenso, certo? Poxa, aquela conexão dos Fremen, você tá descobrindo um mistério religioso, tem uma doutrina religiosa pairando no ar, tem um prometido, um escolhido, né? E ali o que pareceu foi uma coisa um pouco assim, tá, tem essa mulher, ela tem uma faca, ela morreu. Assim, eu não consegui criar uma empatia com o personagem a ponto de... O Duncan eles conseguiram desenvolver um pouquinho melhor, ele fizeram algumas cenas. É o único e tal. personagem cativante, acho. É o Duncan Idaho. Assim, os demais são muito frios. Morre na pancada, tem uma profecia sobre ele. Eu acho que eles conseguiram ele tem dar algo alguma de coisa. passional, né? Tem Enquanto emoção. todos os outros são... Apáticos. Tem muita... É um pouco... Eu acho que poderia ser estoico sendo mais intenso. Poderia ser estoico e intenso. Sim. Eu acho que a maior omissão ali, dentro do que tá no filme, é um pouco a caracterização do Dr. Yue, que é o traidor. Essa mudou muito do livro. Você fica meio sem saber por que ele traiu. É uma explicação muito rasa. E dentro do livro é muito mais desenvolvido, todo o drama interno que ele tá o rolo passando. dele tá meio que em cima da Lady Jéssica, né?
tendo uma relação com ela, não vou dizer romântica, mas ele tem toda uma relação com ela e tal. Tem uma questão que os Harkonnens, eles, no livro, eles estavam tentando passar a impressão de que a Lady Jessica era o traidor, através de intrigas palacianas. Sim. Para a atenção ficar para ela, né? E poder... Que reforça o tema religioso da história também, né? Porque a Lady Jessica é Bene Gesserit, portanto... Eles tendo uma religião invertida, eles estão tentando jogar a culpa na religião do problema. Mas a escolha do Villanova parece ser, pra mim, sempre simplificar. Assim, ele estende alguns planos, algumas cenas para possibilitar, né, uma digestão melhor do público, tornar mais palatável. Isso. Ele não usa a narração em off, que é um recurso do David Lynch, né? Que ele usa demais até, Usa né? demais, mas o Villeneuve ele acerta nessa questão de eu vou explicar bem pro meu público, é uma franquia grande, é um filme com muito orçamento, só que em alguns casos ele omite ou ele simplifica demais. A própria cena que o nosso Paul Atreides tem sonhando se repete muitas vezes no filme. Isso é uma coisa, eu acho fraca também. Eu entendo... A cena da menininha com o olho azul. Da Shani, né? Meu Shani, Deus né? do A céu, Zendaya. cara. Não, é que... E pra mim ela nem lembra... Primeiro, ela não lembrou tanto pra mim a personagem do livro. Sim. De jeito nenhum. Pra mim a Shani do livro não era a menina lá do Spider-Man, que eles botaram que fala... Essa é aquela menina que pegou no Zendaya. Spider-Man e falou assim... Não é ela, que é a Mary Jane? Sim, Spider-Man? ela é a Mary Jane, Ela é a né? Mary Jane que vira e fala... Que surgiu na Disney. Esses monumentos em Washington foram construídos pela escravidão. É que ela só tem uma expressão, né? Ela espreme o olho assim, Ela faz duck espreme face. o olho e faz um negócio assim. É. E fala, Tomara que esteja filmando. E aí ela olha só pro tem Paul essa Atreides expressão. de eu sou a menina forte. A valorização da mediocridade. Uma atriz de baixo nível dessas. Exato. Tem aquela série Euphoria também, Euphoria, que ela participa, ganhou o mercado também. Aquele filme Malcolm and Mary, que ela faz com o Joe David Washington, o protagonista do Tenet. Também é muito fraco. Trabalhos dela, na média, sim, são nota 6 para baixo. Mas ela tá em voga, né? Ela tá em voga, ela tem esse visual Gen Z. Tem uns caras com visual Gen Z nesse negócio. Tem, o próprio Paul. O próprio Paul tem O uma cara Châtelet, de Gen o Z. Châtelet, a É uma própria cara que faltou, personificação é uma cara que do faltou Gen Z. ferro, faltou... Faltou largar proteína. o computador e jogar futebol, pô. Faltou um pouco. E assim, eles mostram a mesma cena dele sonhando com ela 22 vezes no filme. Eu não contei, mas deve ser por aí. Não, sobre isso, eu acho que tem uma coisa que é um pouco engraçada, que o Villanova, ele abre mão do storytelling, do roteiro, muitas vezes, em prol, por exemplo, da fotografia e do que eu penso que ele entende como uma cinematografia chique, sabe? Sim, que é uns momentos de um cinema contemplativo. Aí ele deixa lá a areia 5 minutos, entendeu? É meditativo, sim. Sim, Então, é aquela mas coisa é um canadense, né? meditativo falso. Meio esquisita. francês também. Meio francesado canadense. Francês-canadense que quer parecer chique. Olha, o que eu podia dizer, pode dizer disso é Montreal. que sempre podia ser pior, podia ser o J.J. Abrams fazendo Duna. Podia ser e aí pior. ia Podia ter ser Lance pior. Flair no Duna inteiro. Sim. Então, eu acho que quando a gente aceita que é o Villeneuve que vai fazer, ele já é um diretor que tem uma linguagem visual marcada e a gente sabe que vai ter um Sim. pouco daquilo, né? Eu acho que o que falta de novo é o contraste entre ele conseguir separar o que são os mundos, as famílias e as personalidades, cada um ter um pouco de uma especificidade. Eu acho que falta ele entender melhor essa relação de nobreza mesmo. Isso não é tão apresentado, eu acho. Eu acho que ele contraste. dá pra eu ver que os Atreides são europeus, eu acho que isso ficou correto. Mas eu não consigo entender qual é o drama dos caras do ponto de vista de linhagem. Tem lá o pai com um anel uma hora. E você não E é sabe o isso. valor daquele anel. Eu não sei o valor daquele anel. Olhando o filme, eu não sei. Por que diabo esse cara tá fazendo esse negócio do anel? Por que o Leita é tão importante? Quando o Leita aparece no livro, Quem é um é o negócio imperador? impactante. Quem é o imperador? Por que ele é o imperador? É que eles deixaram o suspense pra tentar jogar no segundo. Provavelmente, Mas assim, mesmo assim... Só que os filmes, eles precisam ser inteiros, né? Isso é um negócio que o diretor de hoje em dia, que é acostumado a fazer série, precisa estar acostumado. Ele pode ser parte de uma trilogia, não tem problema. O próprio Despertar da Força é assim. É parte de uma trilogia. Um filme que é uma cópia da Nova Esperança, piorado. Mas ele se resolve no fim. Despertar da Força não é um Isso! filme, eu tenho essa tese. Não, tem a morte do Han Solo, A se nova resolve. trilogia do Star Wars sim, né? não é uma trilogia, ela é só uma excrescência Exato. e que publicaram. A Vou Kathleen dar, Kennedy no Vou dar um no exemplo, Duna, então, que o teria Guilherme... 22 mulheres. O Paul seria uma mulher, se a Kathleen Kennedy Certeza. tivesse envolvido. Eu acho que esse é o próximo passo. Não, o Paul seria uma mulher e o Paul seria um Fremen.
E um E aí você ia falar, ciborgue. mas qual que é? Um E um ciborgue framing é. mulher, seria Ó, isso? um exemplo que o Guilherme vai gostar, então, de um filme que é parte de uma trilogia, que não termina nele mesmo, mas que ele satisfaz o público. Ele tem uma história de ponta a ponta muito boa. Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Aham. Tem ali, eles estão começando a jornada deles, né? O Frodo e o Sam recém se desmembraram da sociedade e vão começar a jornada deles sozinhos, indo pra Mordor. Ele literalmente, acho que a última cena do filme, eles atravessam um rio, sobem uma montanha, avistam Mordor, assim, e termina, assim, a Sociedade do Anel. Mas é um filme que... É um filme inteiro, né? autossuficiente. Você Eu consegue vejo uma semelhança. assistir. Sim, eu vejo grande semelhança entre Senhor dos Anéis e Duna, aliás, eu acho que é legal trazer. Ambos são escritos em períodos semelhantes, tem uma semelhança do período. Ambos são autores que não gostaram do movimento hippie ou como ele foi surgindo. Ambos gostavam muito da preservação da natureza. Uhum. O tema é muito forte, e tem um tema de que se o homem transgredir a natureza, ele vai se lascar. Seja os Ents, seja a figura da Sandworms, os dois estão na mesma linha. Ambos são muito reaça. Aliás, eu diria que Senhor dos Anéis... Não, eu vou usar a palavra mesmo, reaça. Progressista é ruim e reaça é bom. Eu acho que não teve um Red Pill que eu participei Nenhum. que ele não falou isso. Não, é que até fixar... O Red Pill é isso, até. Pra quem quer saber o que é Red Pill, é deixar as pessoas reaça. Duna Se é um não for- sci-fi conservador. Não, Duna é um sci-fi reaça full, assim, full reaça, igual o Senhor dos Anéis, que é ultra reaça. Os dois competiriam pra ver quem é mais reaça. E o engraçado do Duna é que ele é tipo o Senhor dos Anéis, só que os caras falaram, mano, tecnologia artificial, aí vai tudo degenerar os costumes, vai ser uma porcaria, quebra tudo, bota a religião do sofrimento, com os caras se lascando, com a mão queimando e tal, pra atacar o povo, e os caras vão saltar e meter bala e tal. E aí, aliás, nem tem bala, os caras vão na mão mesmo. E, não Os só cara- na mão, eles vão naqueles, tipo, como chama aquilo? Lança, basicamente, espada. Lança, não, exato, e às vezes sem blusa, sem blusa. É, eles têm Porque aquele... o cara tem um escudo que permite Isso. ele estar nu. Então, assim, o negócio é meio Mas isso- espartano, inclusive. Isso foi uma jogada muito inteligente do Herbert, né? Uhum. Porque ele conseguiu jogar a coisa para um terreno medieval através de uma tecnologia super É avançada. cyber-medieval total, Exato. que é a única solução pro mundo de hoje. Porque uma E coisa o- que também, uma coisa que eu não lembro de se ficar muito clara no filme é que os escudos inviabilizam projéteis. Você não adianta atirar num escudo Isso. que o escudo vai repelir. Você Não. só precisa ter um movimento lento. Isso. E é por isso que os caras lutam de espada. Ele voltou... Isso não fica claro. Não fica claro. Ele voltou é com bem legal a elegância. gente falar isso pras pessoas, porque provavelmente todo mundo que assistiu fica pensando, meu Deus, os caras têm tecnologia pra um escudo e Usa não uma tem metralhadora, arma. né? Porque Então, sci-fi bom, eu acho que isso fica de lição pros criadores, pra todo mundo. Sci-fi bom é retrofuturista, não é futurista em si. Isso. Porque se o sci-fi for futurista full, putz, que chato, entendeu? O único futurista full decente é Cyberpunk, que tudo é um lixo, e é isso que a Exato. tecnologia faz. Deu tudo errado. Porque o Star Wars, a graça é que ele é retrofuturista. Os caras têm essa é uma arma elegante. O cara é de uma outra época, o cara tá usando uns pano em Uma volta. roupinha de Jesus, assim. Ele tem uma religião antiga e essa religião antiga move as coisas. Você não tem fé nas velhas religiões. Então, a graça é o retro. No Duna, o elemento retro é muito forte. E isso dá deixa a coisa mais interessante, né? E uma questão sobre os framing. Não tem uma certa tentativa do Villanova e dos seus roteiristas, que é uma trinca de roteiristas, né? De colocar eles como um povo muito oprimido, muito sofrido daquela região. sim. Uma terceiro-mundização Sim. dos Tem. Fremen. Porque É, eles, no fundo, são pessoas fortes, né? São pessoas que habitam... Eles são bárbaros, tribais, Sim. Meio cossacos, né? eles são meio cossacos, e a questão toda deles é que eles não são nem bons nem maus. Eles são uma tribo que tem relações de sangue muito fortes, relações étnicas muito fortes, e eles até têm uma questão que é meio central depois nos livros posteriores, que é como que um bando de bárbaros consegue depois fazer um genocídio universal, né? Como que eles conseguem se contrapor, por exemplo, aos Sardaukars, que são uma unidade militar Sim. organizada de uma sociedade organizada, né? Sim. Sabe um filme que parece com o Duna, que tem no BP Select, a premissa dele? O Último dos Moicanos, que é reaça. Sim. Porque no Último dos Moicanos tem a história dos índios, né? Então tem esses caras primitivos que são meio reaça, Sim. porque tem esses ingleses meio aburguesadinho, fresquinho, não sei o quê. E aí tem os índios raiz, assim, os caras falam, pô, esse índio raiz agora o cara vai restaurar uns costumes. Eu vejo que o elemento do nativo O Duna tem um pouco de Dança com Lobos no Espaço. tem um pouco, tem um pouco. Eu acho que esse elemento Cowboys no espaço do cliente. eu acho que esse elemento do índio raiz que pega, do cossaco raiz, eu acho que eles são meio árabe, o negócio é mais cossaco, a estética é diferente. Tem uma semelhança, mas é
é mais Tartária, Mas por outro mais lado... o Gato Pardo do que Exato. o que eles botaram. Porque por outro lado, a Guerra Santa nos livros, pelo que sei, que eles falam ali, é chamada de jihad. É o Jihad. Muito claramente, nos livros, o que o Messias veio fazer foi uma jihad, né? Foi uma jihad. Exatamente. Enquanto, por causa do politicamente correto aí dos nossos tempos, o Vila Nova fica evitando essa palavra a todo Jihad. custo. Enquanto no filme Mas de jihad 80 feita e pelos caras do poucos... catecismo, né? Mas é que eu acho... É muito louco isso, porque é uma... Exato, mas justo, e eu não acho que é por causa da... eu acho que é tipo um medo exacerbado de tocar... É uma Sim. pisação de ovos meio... Total, Exagerada. total. Posição de ovos. O Rizzo falou antes sobre contraste, que o filme tem um tom só e isso acaba causando um problema pro público. O momento que eu achei que ia ter um contraste legal era quando eles apresentam o Barão Harkonnen. Eu tinha aquela imagem do David Lynch, que é um pouco exagerada, mas eu sempre tive a noção de que aquele vilão exagerado, guloso, cheio de, enfim, Pereba. maldade, pereba, ele era muito menos um Saruman, que é como ele é apresentado nesse filme, um cara mais sábio, mais poderoso, mais místico, e era mais próximo de um Jabba the Hutt, assim, tipo um sapo hedonista, Sim. um monte de comida ao redor. Eu acho que ele tem um elemento Jabba e tem um elemento Saruman, os dois no livro. Sim. Só que... Porque ele tem uma inteligência também, por vezes, na Sim. história. Ele chama os... Uma coisa que o Harkonnen faz muito no livro é chamar os Mentats pra auxiliar. Ele tem um Mentat que ele... O Pitre, né? o Peter, que é um dos melhores, Que eu melhores acho Mentats. que apareceu um pouco pra gente, Ele apareceu, né? é aquele cara careca que Mas que não tá com a mesma intensidade do livro nem a pau. E ele conta muito com esse cara pra poder se desenvolver. Lembrando que essa história dos Mentats é muito legal, porque os medievais eram meio Mentats. Pra quem não sabe, é o mundo antigo. As pessoas tinham várias disciplinas na Idade Média. Agora eu vou focar no cybermedievalismo, porque por que não, né? A única coisa digna pra focar. Podia ser só medievalismo. Oi? Não, mas a precisava graça... do cyber, né? Não, mas o cybermedievalismo, a graça é justamente porque é tecnológico, né? Sim. E os medievais, eles tinham 3 coisas cybermedievais deles, assim, pra jogar na história que é parecido. Computadores humanos. Muito comum. Eles faziam muitas projeções lógicas, muitas coisas, tinham que decorar muitas coisas. Por exemplo, você tinha que decorar livros inteiros, decorar a Bíblia inteira, decorar a Divina Comédia, decorar a Ilíada. Eram disciplinas que eles faziam pro cara poder ser realmente contas. Tudo, o ser humano tinha que produzir isso. Por isso que eles Inclusive porque copiar um livro era uma coisa muito cara. muito né? cara, então a memória pra eles era assim, uma das maiores potências que podiam ter. Outra que os medievais criaram o código binário, Raimundo Lúlio criou o código binário, então eles tinham essa visão por causa disso. Capacidade física, conto que Godofredo de Bulhões, que foi da primeira cruzada, conseguiu cortar a cabeça de um camelo com um golpe, né? E ele atribuiu isso à vivência dele da castidade, inclusive. Mas o ponto é que eu ia falar que porque tinha essa noção medieval de que não viver a castidade tornava o homem menos viril, mais fraco. E aí você tinha na Idade Média, por conta da necessidade, capacidades físicas meio extra normais, assim. O cara vivia uma vida muito dura, tudo era muito pesado, tudo era meio lixo, assim, no aspecto, por vezes, eu sou o maior fã da Idade Média, mas tudo era meio lixo no sentido de vida cotidiana. Tinha muitas dificuldades. Isso forçava um desenvolvimento. Com certeza o Frank Herbert, assim como o Lucas também, o Star Wars tem um elemento disso, mas eu acho que Nos o Duna Jedis, né? nos Jedi, mas acho que o Duna mais que isso. O Frank Herbert tá olhando pra Idade Média. O Lucas até falou, os Jedi são uma ordem militar religiosa. Mas antes dele veio o Duna, e eu acho que eles pegaram muito isso e falaram, cara, o mundo antigo, ele tinha esses super-humanos. Então não é só uma coisa do futuro, é uma coisa do passado. Existiram essas pessoas. O Mentat, até pouco tempo atrás, tinha computadores humanos. Muito pouco tempo atrás. Era uma profissão, aliás. Exato. Jovens. Você realmente era um computador humano. Então, eu acho que a gente perdeu muito isso. Aí veio a tecnologia aí, como o Frank Herbert aponta, e agora, não, professora, pode fazer na calculadora? Eu tenho um computador no meu bolso, eu resolvo tudo. Eu não sei nem mais chegar em casa. Eu sem não vou- Exato, que eu não acho vou que é aprender mais Assembly, importante. vou aprender Python, porque é mais chique. Nada e contra coisa- o Python, mas assim, o problema é, o cara não aprende mais a raiz das coisas. Exato. Sim. A pessoa não sabe mais caminho de casa se ela tiver sem a bateria do celular, entendeu? Ela não faz a menor ideia. E o Paul, eu acho que ele é o cara que vence isso. Só que no filme, como ele tem essa estética meio Gen Z, assim, fica difícil pra eu raciocinar, porque ele tem uma aparência física da geração que foi... Que usa o Waze. Que usa o Aquele, Waze. como é que é o nome dele? O Chatolet. O Chatolet usa o Waze. Sim, Ele não usa, consegue usa. dirigir sem E Waze. E até os framing. Até usa o Twitter a também. Shani, ela tem cara de Eu vi o Twitter. Waze. Sim, TikTok. sim.
De TikTok. Ela tem cara de TikTok, a Shani. E o problema é que ela tinha que ter cara de... Cara, nativa, raiz, forjada na dificuldade, forjada na paulada, forjada duelo. Um duelo tá acontecendo que normal. Cara, não é normal. Aliás, o último dos moicanos que tem no BP Select tem o duelo também como parte... Essa coisa do duelo como parte do rito de amadurecimento. Tem Na BP Select. Tem na BP Select, sim, mas tem no Admirável Mundo Novo, tem os Selvagens, que tem um rito de amadurecimento por meio do duelo. O duelo, que eu acho que podia ter sido mais bem feito no filme, acho que não foi ruim, mas podia ter sido melhor. E ficou uma coisa um pouco, tipo, o cara barbudo mais velho falando, vem cá, moleque, não teve um... Você assiste e você acha meio desigual, né? Se aquele menino não fosse meio abençoado, ele obviamente ia perder, né? Sim. Mas tem uma questão curiosa também. Desde que foi lançado no Festival de Veneza, que eles fizeram uma sessão pra imprensa, uma premiere, esse filme vem sendo muito elogiado pela crítica e isso me chamou muita atenção. Porque geralmente esses blockbusters, grandes adaptações, quando são bem recebidos pela crítica, os fãs ou até mesmo uma parcela do público rejeita. Eu fui dar uma olhada no Rotten Tomatoes, eles estão, sim, bom de nota com o público, bom de nota com a crítica. Isso não seria uma certa ausência de bons lançamentos? Eu eles acho estão que meio sim, órfãos. Eu acho. A gente tá tão acostumado com o lançamento da Marvel, é só Marvel, que quando sai um filme um pouco acima da média, a coisa vira e um outra sucesso. coisa, o Duna é muito bombante. melhor que Marvel no sentido Claro, da história. Claro. Sim. Pô, só a história janta a Marvel inteira. Exatamente. Ai, Guilherme, não gostei, tô no chat falando agora. Mano, manda no chat mais. Manda mais chat, fala, ai, não gosto. É que nem os MIG, então. Se você gosta de filmes da Marvel, por favor, cresça. Se você é MIG, Marvel então. nem é cinema. Ai, sou MIG, então. Não gostei que você falou que homem tem que sacrificar pela mulher. Ai, que feio, não sei. Bicho, manda mais, vai mandando rage, manda rage infinito ali e tal. Cara, Duna Reaça é da hora. O problema é que as pessoas não estão vendo nenhuma história reacionária. Só vem história progressistinha, ai, meus sentimentos. E o que elas estão vendo já é uma versão bem diluída do conteúdo original. Mesmo Né? assim, mais Sim. reaça do que o que elas estão vendo no dia a dia. Com certeza. Não, uma coisa que eu achei interessante, e até eu saí do cinema falando isso pro meu marido, foi que justamente é um Blade Runner 2049 com um roteiro melhor. E sem o Roger Dickens. Eu também achei o roteiro... Sem o Roger Dickens, o que é uma grande perda. Sim. Sem Mas, o Harrison então- Ford, Assim, que ainda salvou aquele filme um pouquinho. salvou. Bom. Assim, as atuações e a fotografia no Blade Runner são melhores, mas em compensação a gente consegue ver uma diferença muito grande de roteiro, assim. O Blade Runner é um filme que do Villanova também, né, pra quem não sabe, que nos prende muito menos, apesar da fotografia maravilhosa e som também maravilhoso. Roteiro Apesar de que eu não simples, gosto assim. do Hans Zimmer, É. isso pra polemizar aqui em geral. Mas no 49 é bom. Agora, tem algumas decisões de design do Duna que são detalhes que são ótimos, que é tipo, o ornitóptero ficou muito legal. Ficou. E tem um detalhe dele que se você olhar toda vez que eles estão pilotando, todos os controles do ornitóptero são analógicos. Nossa, eu não tinha reparado. Não existe que nada é- digital Ah, no lógico, universo de porque Duna. Não essa existe que é a nada graça. digital. E é um low-tech que faz... que em outros filmes ficaria meio fora de lugar, mas no Duna faz total sentido. Faz. Mas não tem Inclusive aquela o fato força de você não identidade reparar... visual. Não tem a isso força de é identidade visual de uma positivo, Millennium positivo. Falcon, né? Sim. O som Não. do Zimmer nesse filme que me lembra um pouco um processo de islamização dos Fremen. Tem umas cantorias, parece a novela O Clone, assim. Tem um outro filme na BP Select. Não, mas Parece mas a novela Clone. cara, tem um filme na BP Select que é o Falcão Negro em Perigo. Que o Hans Zimmer fez o clone, tipo, anos 2000. Isso, é verdade. Meteu meio islâmico, que é um baita filme, mas ele meteu essa assim um pouco islâmica. É a cara desse filme. Se vocês ouvirem a trilha do Falcão Negro em Perigo e a trilha do Duna, é muito parecida. Sim. Louco isso. Eu não gostei muito da trilha do filme, eu vou ser a chata aqui. Eu não achei muito bom, eu achei meio plástico, que fechou o plástico do filme, assim. Essa coisa meio, olha, Hollywood soltou um Duna pra você, entendeu? Eu achei que o Hans Zimmer foi a cereja do bolo. E ele preenche algumas cenas que estão meio contemplativas, né? Assim, tem bastante música, o som tá bem alto, a mixagem tá... Ainda mais no IMAX, Isso. né? Tá no IMAX, a tela daquele tamanho que eles são estourados. Assim. Isso, é Hans Zimmer, você consegue ver, assim, e você por exemplo, admira a tecnologia, mas eu não sei se você admira a capacidade do cara enquanto designer de som. Uhum. O Hans Zimmer é um cara talentoso, sem dúvida. Brilhante em alguns aspectos. Em alguns filmes mais do que outros, eu acho que ele teve os acertos maiores. Eu sou mais de uma escola mais clássica ainda. Eu ainda gosto mais do, sei lá, Morricone, Bernard Williams. Herrmann. Também. E os caras mais antigos ainda. Eu acho que esses daí eu sou mais adepto.
Mas eu gosto do Hans Zimmer, não acho que ele é ruim pra geração atual, tanto que é um que a gente tá falando sobre ele. Muitos da geração atual a gente nem sabe quem são os Geração caras. atual que já dura 30 anos, né? Do Hans Zimmer, assim, sendo... Sim, e mesmo assim não aparecem muitos outros caras que Sim, tomam o lugar do Hans Zimmer. Assim, eu acho que no geral o filme do Duna, o final foi anticlimático. Uma coisa que eu acho que é... Porque eu, por exemplo, tava esperando vir a história do Duna inteira. Ninguém me avisou. Eu acho que o Senhor dos Anéis tá muito mais brifado. E eu era criança. Que não ia caber num filme, né? Que não ia caber num filme, mas isso daí ninguém me explicou direito. Ele colocou um part 1. Assim, No parte letreiro 1, do começo. no né? letreiro do começo. Mas tá. é discreto. E não só isso, ele não tinha combinado isso com o estúdio, né? E o parte 1 não me E comunicou que poderia ser o segundo livro, Sim, por exemplo. Não, e me Isso. pareceu em um dado momento que poderia ter uma parte 2 no meio do filme. Tipo, fatiar em capítulos, como o Tarantino faz. Tá. Entendeu? Eu olhei, tá, beleza. Tá, Daqui essa a é um pouco... pouco mais refinada, essa... daqui a Não pouco... só isso não é esperado de um cara tipo Denis Villanova. Não, Villanova fez bons filmes. A gente tem que defender. Ele cria boas atmosferas. Ele fez bons filmes. Ele fez o Blade Runner, Fez Sicário. o Sicário e o Duna, e todos são o mesmo filme. Não, mas tem dois filmes que eu E gosto o mesmo. Arrival, que também é o mesmo Que filme. não é o mesmo filme. Tanto o Ele tá fazendo Prisoner, o mesmo filme 20 vezes. tanto o Sicário quanto o Prisoners, que é aquele Os Suspeitos com o Hugh Jackman, são filmes com uma boa Sim. criação de atmosfera, são bons suspenses, assim. Esse filme, eu acho que é um dos filmes diferenciados dele. Eu acho que na época Sim. que ele tinha sido menos hollywoodizado, sabe? Uhum. Agora, depois que ele foi... Arrival, Blade Runner e Duna foi uma O sequência. mesmo filme, basicamente. A nave do Duna é a nave do Arrival. Só que tá deitada. Só que tá deitado. Engraçado Que que a especiaria, esse é um ponto do Duna, não ficou tão assim... Por exemplo, porque a especiaria tem um perigo na história que ele atenuou, o Villeneuve, que é o vício. Os caras podem viciar na especiaria e ficar meio vidrado, que é meio drogas e é Sim. meio anos 60. Ele coloca isso um pouco no Harkonnen, né? Pá, mas os caras não tão... Tudo bem, os caras tão drogados ali, não pareceram. Tem uma questão da especiaria que é se você tomar... especiaria é tipo um ácido espacial, né? Que bom que entramos nisso. Se você tomar o suficiente de especiaria, você literalmente, no livro, você fala com seus antepassados que vivem na sua corrente Sim, é sanguínea. tipo uma folha da coca, mas é que tem o uso da folha da coca. Mas é literalmente. Mas tem tipo o uso da folha da coca do nativo, que tá fazendo esse uso espiritual e tal, não sei o quê. E tem o uso da folha da coca, os caras que estão muito loucão em nave comercial, da corporação, que não apareceu tanto assim no... A parte política do livro, não política sendo só as questões das Foi bem casas, atenuada. mas das corporações mesmo, foi muito atenuada. Muito atenuado. Eu acho, eu nem acho tão ruim, porque talvez seja elemento demais para condensar num filme, mas eu Isso. acho que tem determinadas horas do filme, principalmente esses sonhos todos com a Shani, que podiam ter sido melhor desenvolvidos com o Dr. Yue. Podia não ter na montagem a bomba, não ter. economizava uns 5 minutos, dava pra desenvolver alguma coisa política. Ter tipo e acabou, né? Mas, enfim. Um é uma medida boa quando você vai fazer uma montagem da mesma cena. Não, tanto que quando a Shani aparece, pensa, porra, finalmente, hein? Demorou umas finalmente, mas 2 nem tem o horas. romance no negócio. O ponto Você dele nem é falar, sabe se vai ter romance, ele só conheceu a menina, pô. Você só conhece ela por sonho por um tempão. Eu acho que foi pra justificar o budget de alugar a menina lá, a ele Zendaya. tem Ela é uma coisa que muito não tem muita zoomer, comédia. Gen Z, a Zendaya é Gen Z. Gen Z total, igual o Muito verdade. menininho Não é aí. muito cômico. Ele não tem muita comédia. Ele não é um cara que tem tanto senso de humor, o Villeneuve. Não. Não é engraçado. O Blade Runner não é engraçado. Igual o Christopher Nolan também. São cineastas mais duros, mais austeros. Exato. Assim, Mas eu acho que o Christopher Nolan é mais engraçado que o Villeneuve. Não, eu acho nunca que dei o Christopher risada, Nolan acho que sem no- graça. no- Eu nunca ri no filme do Nolan. Cara, o Christopher Não, Nolan... eu só chorei. Christopher de Nolan é o tristeza. seguinte. Aliás, eles são best buddies, né? Então. São Eles brother. Eles são brother... Putz, eu descobri isso agora, explica muita Um coisa. canadense e um londrino conversando Cara, numa o mesa. Christopher Nolan tem o vídeo dele no Dunkirk. E o Dunkirk, os caras estão fazendo um negócio com... Gente, o Dunkirk é Red Pill, que a gente pegou aqui. A gente humilhou uma pessoa nossa do CGI aqui, certo? Que o cara tava Por falando... que a gente fez isso? A gente humilhou os enganos. Os enganos fez isso, né? Pô. E aí, por que ele fez isso? Ele pegou e falou, cara, o Dunkirk não tem efeito especial, não é CGI não. Cara, é CGI e tal. Cara, vamos ver o making off. O cara começou a ver, não era avião de verdade, máquina de fumaça. O cara falou, caramba, e aí ficaram, chora, cara, tá vendo? Ó, não sei o quê. E ele com aí uma câmera de IMAX desse tamanho uma no meio câmera do de mar, IMAX. assim. Não, e aí ele tá de terno, tipo uns terno que nem eu tô usando aqui, sabe? Isso aqui é um terno italiano, assim, estilo italiano. E o cara pegou um terno, e daí ele tá rolando na areia com a câmera. O diretor... Muito purista, né? Cara, o diretor tá na areia com um terno rolando na câmera. Só isso aí já vale
a experiência do Christopher Nolan. Só isso, só porque vocês não vão difamá-lo aqui nesse podcast. Red Pill... Ele não é um poser, então. Não, Dunkirk ele é melhor não é que poser. Duna. Ele não é poser. Eu admito. Oi? Dunkirk é melhor que Duna. Não, Interstellar é melhor que Duna, O mas, filme. mas Interstellar, ó, É. muito parecido com Duna. Eu acho que os dois têm um elemento retrofuturista, os dois têm um elemento de conciliação com a natureza, os dois têm um elemento espiritual forte. Eu acho que essa questão espiritual o Villeneuve não pega tanto. Acho que ele não entende bem. Eu acho que ele em si, ele é uma pessoa um pouco estéril, nesse sentido, assim, tanto que a gente esteve conversando aqui na cozinha da BP e tudo mais, e todo mundo vem falando assim, o filme é legal, mas falta algo, e todo mundo no fim vai falando alma, falta alma, né? Falta alma. Falta alma. Essa esterilidade é uma esterilidade muito triste. Sim. Ele E daria tá faltando- ele é um bom diretor de publicidade. Bom, É. inclusive uma dica, Denis Villeneuve, se você estiver O interessado. David Fincher fez o movimento contrário, ele também pode fazer agora. Cara, o que acontece é que ele não tem aquele gênero do Hitchcock que você olha pros personagens e fala, caramba, eu tô sentindo as emoções dele intensamente. Isso. Tô olhando no olho do cara, Frank Capra, aquela coisa mais cinema clássico. Eu olho pros caras e eu fico meio, beleza, legal. Acabou mais um whisky aqui no Red Pill. Acabou, eu virei o uísque aqui, ó. Tô virando aqui, cara. É um uísque, negócio de cowboy aqui, da hora. Desculpa, pessoal da produção. A gente teve uma reunião sobre produção do negócio e um dos temas levantados foi tem que ter uísque no programa, e só uísque, matamos a cerveja. A cerveja morreu, graças a Deus. Agora é só bom e velho... Bourbon. O bom e velho bourbon. Raiz. Finalmente um negócio raiz suficiente. Ó, bourbon e água. E vai. E aí vai embora. Eu acho que uma coisa que eu vejo no Duna, né, que eu acho muito impactante é muita gente não tá acostumada a pensar esse tipo de conservadorismo do Duna como conservadorismo. Isso. Eu acho que a gente pensa em conservadorismo outra coisa. Alexandre Garcia. Não, mas Augusto isso daí... Nunes. Não, ainda... Tudo bem. O senhor, com cachimbo numa lareira, com o seu cão de caça. Tomando uma do lado. cerveja. Ou então a gente pensa no Winston Churchill, ou então a gente pensa no Batman 3 lá do Nolan, entendeu? Que o Tinha que trazer o Nolan de Bane. volta como pra... chama? O Bane chega no final e fala assim, olha lá, bom, pessoal, comunismo ruim, hein? Bom é capitalismo, entendeu? Bom é a O Batman do Nolan, ele é conservador quando o cara tá na prisão e o cara tá lá tendo que se reconstruir com as costas quebradas. Essa, Isso é conservador. inclusive, é uma cena boa. Isso é uma baita cena. Ó, Baita cena. seguinte. Voltando pro negócio. Eu não consigo concordar com achar o Batman 3 bom. Ah, sei Não, lá. É o preferido do acho- Guilherme essa Freire. cena- Eu não consigo. Eu acho Vocês estão essa com cena, mau gosto. essas são, tipo assim, cenas que se salvam, entendeu? Vocês estão com mau gosto, vocês gostam do... Essa cena é Vocês bonita. gostam de filme ranqueado no Rotten Tomatoes, que eu posso fazer. Ele pula lá na... Ó, seguinte, ponto, voltando pra discussão. As pessoas pensam conservadorismo como liberdade de mercado, e no Duna subverte várias dessas coisas. A corporação não é legal. Isso! Só que isso não fica claro, não fica tão claro no filme, o que eu achei um pouco ruim. Sim, a corporação não é legal. Então o lado liberal não é legal na história. Sim, sim. A destruição do meio ambiente não é legal na história. Aqui eu vou abrir um porém, porque eu acho que podem ter uns uncaps loucos aqui nos comentários. A gente não tá dizendo que os liberais acham que corporações são boas, ok? Pode continuar, Guilherme? Não, mas o ponto é não cair nessa ingenuidade de falar o mercado resolve tudo por conta própria. Isso, Tem que obrigada. ter uns cara forte e viril e que se desenvolver, que tem religião e que tem alguma porcaria de uma virtude que vai morrer por alguém nessa porcaria. Porque só tem esses vagabundos. Agora no cinema só tem uns vagabundos que é parasita. Que, São os parasitas. que é o parasita pós-moderno é tudo no cinema. Que é esses molequinho piá de prédio. Toda hora, ai mamãe, o que me ajuda? A estrutura social tá me oprimindo. Não sei o que, eu sou muito especial. Cara, não tem nada de especial. Vai lá, rala, resolve o negócio. E no Duna, esse é o tipo de conservadorismo. Fala, cara, para de destruir o planeta. Enfia a mão na caixa. Né? Enfia a mão na caixa, para de destruir o planeta, para de arrancar todos os negócios, para de usar droga e ficar loucaço do... Porque o uso dessa especiaria não é você ficar loucaço. Até no Lynch é meio heroína, né? Parece um pouco... Não tem, tem uma caixa no Lynch, eu posso estar errado, da especiaria, que tem tipo umas seringas, não tem um treco assim? É que a especiaria ela tem uma propriedade médica importante, ela estende a vida. Isso, né? mas é muito bom isso, porque a droga é assim. A droga tem uma propriedade
Cara, a folha de coca, pra mim, é um exemplo. O boliviano tradicional, a folha de coca, não tem nada a ver com o que os caras estão usando em escritório em Wall Street. Não, só isso, né? Tipo assim, se a gente pegar ópio, basicamente, você pode fazer heroína ou você pode fazer morfina, que tem um uso médico super importante. Exatamente, que na guerra foi usado e tal. Paracetamol também é droga. E Então- assim, e por mais que possa parecer estranho, há outro momento em Duna que chama atenção, como o Guilherme falou lá no começo do episódio. De fato, nós temos a humanidade como centro da história, assim. O que importa é a salvação deles, é Sim. a proeminência, é a continuidade. A descendência. A continuidade, inclusive a divisão de responsabilidades, de certa forma, né? O próprio imperador dá uma missão para a família Atreides por um motivo. Claro que depois a gente vai descobrir o que está por trás disso, mas assim, existe uma divisão clara de responsabilidades, existem responsáveis pelo que está acontecendo, existe um respeito em relação às Bene Gesserit. É uma franquia que, por mais que não seja tão antiga, dos anos 60, pode ser um pouco deslocada na cabeça de um jovem que não está acostumado com esse tipo de conteúdo audiovisual atualmente. Assim. Duna não é esse clichê de conservador nos costumes e liberal na economia. Isso. Que soa mal. Parem de falar esse termo, soa mal. Por N motivos. O negócio é conservador, ponto. E um conservador antigo. De antes dessa geração, que já estava pedindo desculpa por tudo. Ai, não, desculpa por ser conservador. Ai, desculpa. O Frank Herbert não tá nessa. Desculpa por ser homem. Desculpa por ser... O Frank Herbert não tá nessa. O Frank Herbert tá numa outra geração. Ele viveu esse mundo do antes da guerra. Ele sabia o que era sofrimento. Os caras sabiam o que era morrer numa guerra. Eles tinham visto isso. E ele tá vendo surgir todo esse monte de hippie. Os caras falando, a gente ama a natureza. A gente ama... E aí ele tá olhando e falando, cara, vocês são meio drogados. Vocês não estão preservando a natureza de verdade. Vocês não estão se desenvolvendo enquanto pessoas. Vocês estão sendo hedonistas. E aí eu acho que o impacto dos Harkonnen serem hedonistas e ter tirado isso do filme faz diferença. Porque não tem esse feeling meio anos 60 no filme também. Sim. Eu acho que nesse sentido o Lynch foi mais feliz, tem mais carona da era que foi escrito Duna. Eu acho que ele teve mais coragem, inclusive. Uma sabe? coisa que ninguém comenta muito, mas o Lynch é um diretor bastante reacionário. Ele com certeza. E isso tá claro no Duna dele comparado até com o Duna moderno. Com Nossa. certeza, com certeza. O Villanova se arrisca muito menos que o David Lynch. Muito! Muito. O Villanova, eu acho que ele fez o Ele tá Duna. falando Villanova também. Eu falei. A gente venceu. O Resistência Brasil do idioma. venceu. Villeneuve. O Villeneuve, vou falar mais afetado agora pra irritar a turma aqui. Eu acho que o Villeneuve fez Duna. Eu acho que quem faz Duna já tá metido meio com uma coisa um pouco reacionária. Só do Villeneuve ter feito já mostra que ele quer brincar um pouquinho com uma coisa um pouco fora do horizonte que ele tá acostumado a mexer. O Lynch Cedendo muito a Hollywood. cedendo tudo que ele pode a Hollywood, sendo não sei o quê. Provavelmente foi o único jeito de viabilizar o filme também. Tem isso também. Porque... O Lynch, ele já é mais assim, sou doidão, sou um doidão meio de direita alternativo que joga meus negócios e dane-se o que vocês vão pensar. Ele tem uma atitude um pouco mais nonchalant do que o Villeneuve. Eu diria, eu não entendo o suficiente, mas eu acho que se você perguntar pro Lynch se ele é de direita, ele vai mandar ser para aquele lugar. Mas você percebe ele na obra Donald dele... Trump. Donald Ele- Trump. Você percebe na obra dele que, assim, Não, que ele é um tem conteúdo pegada- implícito, Ele né? tem uma pegada de direito, o Lynch, sim, não é... Ele já disse várias vezes isso, na verdade, não com esse termo, mas ele várias vezes já falou, não, cara, eu não compactuo com essa coisa revolucionária, tô fora, não sei o que e tal. Ele coloca isso, ele defendeu o Trump, ele tem uma... Sim. Ele é um pouco exótico, assim, um direitista meio exótico. Eu acho que ele é um direitista exótico, o Villeneuve é um cara que tá no sem establishment. opinião, sei lá. É um cara que tá no establishment que falou, vamos brincar levemente pra esse lado, que já já tem o seu mérito. E o Herbert, na verdade, é um cara da velhíssima guarda, que o pessoal nem entende mais qual é a posição política É o dele. verdadeiro conservador. É o conservador verdadeiro. É isso que eu queria argumentar, mas você já deu a conclusão, então... O que eu acho, assim, o que eu achei nesse filme atual do Duna, e que eu acho que é o que realmente descaracteriza as casas, por exemplo, é que existe um multiculturalismo dentro dos planetas. O que eu acho que é um problema. Então, você vai pegar, por exemplo, dentro de Arrakis, tem pessoas muito diferentes. Então, você tem pessoas que são muito clarinhas e pessoas muito escuras dentro daquele planeta que, teoricamente, assim, dentro dos Fremen, né? Que, teoricamente, são uma sociedade que o mérito deles, ou a grande questão deles, é que eles se escondem muito, tanto que eles falam, será que são 50 mil? Eu acho que são milhões. Então, imagina, obviamente, eles são inbred, né? Eles Boa, vai indo. Eles se relacionam entre eles. Então, teoricamente, eles não teriam características genotípicas tão diferentes. Sim. É uma forçação pra ser um pouco mais... Mas é um pouco de pedágio ideológico. É que isso também... Ideológico.
Isso é um pouco um clichê de ficção científica que tem no Star Trek, no Star Wars, que assim, o planeta inteiro... Diverso. Não, o planeta inteiro, tipo, é Tatooine. Tatooine é um planeta deserto. O planeta inteiro é um deserto e o planeta inteiro tem aquela cara daquela cantina de Tatooine, entendeu? O planeta inteirinho. Sim. Né? Isso vai pro planeta de gelo, é gelo o planeta inteiro. O planeta Sim. E Arrakis tem um pouco disso também, né? Mas o fato é que, como tem viagem espacial, você tem um trânsito de pessoas ali frequente. Então... Teoricamente não. Mas é que Arrakis é um lugar. Talvez menos. Arrakis é um lugar que ninguém vai querer morar lá, porque não tem exato. água. E não só isso, os Fremen ninguém sabe nem que eles existem. Os caras têm 50 mil, de repente tem milhões. Os caras vão ganhar dinheiro em Arrakis. Ninguém quer morar naquela pocilga. Sim. E ninguém se mistura com os caras que tem E lá, aí tem entendeu? um tema, assim, Arrakis poderia ser um lugar equilibrado. Mas eu acho que esse tema, as pessoas vão querer tomar só como ambientalismo. Tem um outro quê nisso. Na verdade, eu acho que o Herbert tá fazendo um comentário civilizatório também. Ele tá meio que falando do nosso ocidente, porque o nosso ocidente é meio estéril agora. Ele é meio seco, ele é meio sem ideias, ele é meio morto, sabe? A gente tem coisas que... Tem o desenvolvimento tecnológico, mas a gente é meio morto de civilização. Nossa civilização não parece estar florescendo, ela parece estar meio morrendo. Então, quando você foca na tradição, que é o que os Fremen fazem, ou outros experimentos tem ali, religião, tradição, você tem um sacrifício de recursos. A água é importante, mas eles sacrificam água. Mas quando eles sacrificam água, eles geram uma plantação, eles geram uma vida que começa a gerar também a parte da água. Então eles têm caminhos para reverter a decadência do próprio planeta. Só que esses caminhos são custosos, bastante religiosos, bastante tradicionais, e eles são reprimidos para aqueles que querem lucrar em cima do negócio. Para mim, esse comentário ambiental, ele esconde um comentário político muito forte do Herbert, que ele está falando, cara, nós estamos pegando a nossa civilização, milcando ela, certo? Arrancando todos os goodies da nossa civilização. Não sobra nada, a gente é estéril pra caramba, a gente não tem nada que a gente tá alimentando pra ela, porque a gente não consegue fazer uma porcaria de um sacrifício pra uma palmeira ficar de pé. Então, Sim. eu acho que o ambiental às vezes esconde uma mensagem política, não é só o ambiental pelo ambiental. Sim. E o Império tem uma função nisso, né? Ele tá muito bem estabelecido, a figura do Imperador nem sequer aparece. Então eu percebo no que no filme, filme do Villeneuve, então não há um questionamento é que é político tão importante forte. porque, Esse tema spoiler, não tá... o Paul vai ser o imperador, né? Sim. Pra quem não sabe o negócio, É, meti um spoiler pesado. Mas o ele- quê? Vai ser o imperador? O Paul. Paul Atreides. Ah, sim. O Paul vira o imperador. Spoiler da segunda parte do O Paul filme. vira líder religioso, monarca, parrudo que vai salvar liderar o O terceiro... Chatolet vai fazer isso. É, E aliás... liderar o E terceiro... você vai ter que acreditar. Vou acreditar. E ele também, ele é um mentat também, depois. Ele vira mentat ele é também? completo. Nossa, ele é essa eu não completo. sabia. O Paul é o cara. E, Paul é o mas cara. isso, O Paul é a o gente cara. vai Pô, dar é a esse tipo de spoiler transcendência, aqui sim. pro nosso público? sim, a gente Agora- já deu e pode Tela mandar um rage vermelha na agora. tela, tela vermelha Agora, na qual tela. Desculpa, Brasil. Qual que é a questão... Edição, bota um aviso mas, de spoiler. Mas qual é a questão Brincadeira, do... não bota não tô nem aí. Acho que uma grande questão do Paul Atreides, na verdade, é a tragédia dele, porque como ele tem o dom da presciência, como ele conhece o futuro, ele sabe o que vai acontecer no futuro. Ele só pode escolher fazer parte desse futuro ou não. Sim, sim. Mas ele descobre que, no fundo, ele é meio que uma marionete disso tudo. Então, por mais que ele seja o cara mais punk, Messias, né? Messias do mundo inteiro, ele é meio indefeso em relação ao que vai acontecer. Sim, ele é tipo um Neo, mas eu acho o Paul mais da hora que o Neo, porque ele tem um elemento mais raiz, assim, na mão. Porque o Neo é um pouco brusco, querendo ou não, né? O Neo tem uma jornada do herói e tal, a gente Mas até eu acho numa primeira arte ficou muito bom. A sétima arte. Na sétima arte, desculpa, na sétima arte, a montagem do Neo no primeiro episódio tá fenomenal. Tá muito boa. Muito boa. Muito boa mesmo. Eu achei aquilo ali Assista. uma coisa... E Coisa não é um de- herói tão óbvio assim. Não é um herói tão óbvio, só que o Neo e o Paul têm a mesma jornada do herói, tem uma semelhança entre os dois. Só que eu acho que o Paul ele tem uma coisa legal, assim, abstraindo do filme mesmo, olhando o Paul como personagem transcendente, assim, né? David Lynch, livro, tudo misturado. O Paul, ele tem uma missão maior, ele é um cara que começa menor e vai ter uma missão muito grande. Muito grande mesmo, assim, é bizarra a missão dele. O cara vai ser imperador, que Salder Hader, acho que o cara é o Mentat, o cara é líder Fremen, o cara é todas as funções do Duna. Mas é que tem uma coisa também, o rei, o Messias, o sacrificado, ele não é, por exemplo, o Cristo, ele é da casa de Davi, sem dúvida, ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é tudo junto, mesmo que ele não precisa ser espalhafatoso para ser tudo junto. Eu acho que o que acontece com o Neo é que
o Neil não agrega tanto. Eu não tenho um povo representado pelo Neil. Entende onde eu tô querendo chegar? Sim, é Eu diferente. não tenho, Eles são de categorias eu não tenho uma diferentes. dinastia representada pelo Neil. Eu não tenho uma libertação da natureza representada pelo Neil. O Neil, ele tá meio que representando o Neil ali na história. Ele é o escolhido, vai libertar da ilusão, tudo mais. O Paul, eu tenho elementos culturais muito fortes vinculados ao Paul. E eu acho que isso falhou um pouco no Villeneuve. Eu não acho que botar uma estatuazinha de uma torada, e mesmo falar torada como coisa negativa, né? Então eu falar, seu avô lutava com touros. Muito fraca essa parte. Muito fraco, cara. Que coisa de politicamente... A mais torada uma foi a banda, última né? coisa digna do Ocidente. Mas acho que a impressão que Depois eu tive acabou. naquela cena foi outra. Foi que, na verdade, Depois assim, do o Paul... Ocidente acabou. A impressão que eu tive naquela Ocidente hora acabou. é que o Paul, na verdade, ele falou com o pai dele, no sentido, mas meu avô lutava torada e eu não posso ir lá acompanhar o Duncan. Ele falou, pois é, veio o que aconteceu com seu avô. Provavelmente ele foi morto numa torada ali, sim. né? Perfeito. Então ele foi, na verdade, imprudente. Eu acho que a questão ali não Mas é o tão Leto- politicamente correta. Acho que foi Mas de o Leto dando um imprudência. conselho desse, seu avô foi lá lutando uma torada e morreu. Pelo amor de Deus, cara, levanta lá e luta. Não tem no livro uma parte que o Leto vira pro Paul e fala, você tá fraco ainda? Tem uns trecos assim. Eu me Eu lembro acho de que algum tem. treco assim, Eu tem não uma parte lembro que o Leto direito. vira pra ele e fala assim, bicho, você tá fraco, vai lá e luta de novo. Bom, enfim, gente, indo pra... Fora o tema da fraqueza do homem ocidental atual, que é um dos únicos temas que importam, vamos lá. Marcus Rupert, qual é o Red Pill de Duna? Bom, pra mim o principal aprendizado desse filme é que ainda é possível fazer grandes histórias com grandes heróis, com profecias, com predestinações. Isso tende a dar um resultado incrível. O público tá recebendo muito bem, etc. Mas não adianta fazer isso com um cinema meia boca, sabe? Eu acho que Ele chegou com 2 peitos no Vila Não, Nova. mas é sério. Inclusive eu falei e repito, tem bons filmes do Denis Villeneuve que eu me senti bem envolvido com a história, atmosfera incrível, etc. Mas assim, uma história do nível de Duna e a expectativa que se criou em torno desse lançamento, justamente por conta do legado artístico do Frank Herbert, justamente por conta do grau de complexidade e profundidade dessa obra, exigiriam, acho que, um trabalho de cinema um pouquinho melhor. Não necessariamente mais bonito ou com mais dinheiro, porque isso tem no filme. Mas Joga na sua cara que tem dinheiro. Não, tem dinheiro, o filme todo tá muito claro. Mas Dinheiro é um problema. Dizia Duna. Frank Herbert. Exato. Exato. Quer assistir aos grandes filmes do cinema sem perder tempo e sem risco de se decepcionar? Assine a BP Select e aperte o play sem medo. Apenas R$ 19,00 mensais. Exato, ele fala sobre isso. Mas assim, de certa forma, Duna é uma obra lançada em 65 que influenciou boa parte do que a gente viu no cinema, de ficção científica, depois dos anos 70, e inclusive Star Wars, que é o grande legado desde então. Só que pra mim parece que o Villeneuve esqueceu um pouco do próprio Star Wars, porque por mais que lá tenha bastante cena burocrática, exposição, relação intergaláctica, um império, uma relação política, tudo que ele tenta espelhar dentro do Duna de 2021, ele esquece do principal, que é essa coisa de como eu vou me relacionar com os personagens, como que eu vou criar uma interação, um prazer com a família Skywalker, coisa que está muito presente no Star Wars e que eu não consigo me relacionar tão bem com o Paul Atreides e com a própria família dele. A Lady Jessica, que é uma mulher fortíssima, inteligente, com uma perspectiva histórica incrível na narrativa, é colocada em um dado momento como uma mulher até um pouco... Ela titubeia de como ela vai seguir diante do perigo que o filho dela está passando. Por mais que isso possa estar presente no livro, a gente precisaria ver pessoas mais fortes justamente para construir tudo isso que vocês já deram um spoiler. Hoje, eu não tendo lido os demais livros, para mim é estranho imaginar o Timothée Chalamet sendo esse Paul Atreides que vai se tornar tudo isso que vocês falaram, sabe? O primeiro filme não me entregou isso. Eu acho que enquanto o filme ele não é nem suficiente em si mesmo. Ele é muito frio e ele não deu conta da história. Ele não é o suficiente. Ele É vira o Kyle MacLachlan no final. No próximo filme Deus ele evolui, queira. ele envelhece e aí ele vira envelhece um e vira o ator Kyle foda. MacLachlan. Não, mas É. então, grandes histórias precisam também de grandes cineastas, né? É. Riso, qual que é o Red Pill de Duna? Bom, falando um pouco rapidamente do livro, mas acho que para mim, particularmente, foi um livro bastante, acho que formativo na minha juventude. É um livro extremamente denso, complexo. Eu gostei do filme, do Villeneuve. Eu acho que tem uma série de falhas, a gente discutiu várias delas. Eu acho que ele é um filme bastante complementar ao do Lynch. E eu entendo as dificuldades que um diretor vai passar para adaptar um material tão complexo do ponto de vista tanto de relacionamento com os estúdios que estão bancando esse filme, que tem uma questão política aí
Quanto à própria complexidade do material, o que colocar e o que deixar de fora. Por mais que sejam 2 partes, o filme ainda assim deixou muita coisa de fora. E não teria como ser de outra maneira. Então, a minha perspectiva foi positiva do filme, não foi excelente. Eu não acho que é uma obra-prima, mas é um bom filme. E eu estou bastante ansioso agora para ver a segunda parte. Legal. Antônia, qual que é o Red Pill? Eu acho que o Red Pill, como um todo desse filme, o quanto que você está disposto a abrir mão de um roteiro para ser aceito em Hollywood, sabe? Então, eu achei que nesse filme, como o Guilherme falou, é um livro que vem com uma perspectiva mais conservadora real, não essa conservadora limpinha do século XXI. E, ao mesmo tempo, é um filme que abriu mão disso muitas vezes. A gente vê multiculturalismo, a gente vê um personagem masculino sendo mudado por uma personagem feminina. Bom, quanto que isso vai ser feito? Eu espero que o Denis não faça isso das próximas vezes, ou que ele continue, ou que ele se limite mesmo a essas questões, ou mesmo esses personagens de geração Z ali, nos postos principais. Zendaya. Zendaya. Quanto que isso vai continuar. Star Wars tem Zedais agora, não tem mais Jedi. Zoomer. Isso explica muito do novo Star Wars. Explica tudo do novo Star Wars. Exato. Mas eu espero que isso não seja a linha principal que ele tome nos próximos filmes. A gente estava falando aqui no começo e eu continuo com essa expectativa de que esse filme foi, na verdade, um grande trailer, né? Para os próximos filmes. Próximo. Vai ser melhor o próximo. De 2 horas. BVS de 2 horas. Ele já sabia que viriam próximos filmes, por isso que ele ficou segurando grande parte dessa história. Agora, ele vai nos contar isso? Ou todos teremos que ler o livro e depois saber que ele fez um monte de a gente quer ver guerra. Queremos ver uma guerra, um negócio muito louco em Arrakis. E por favor, contrata o Dickens de novo. Esse diretor de fotografia não foi bom. Tá muito escuro o filme. Tá escuro e o Tolkien mandou o Peter Jackson lá no Senhor dos Anéis, mandou muito melhor nas batalhas, né? Mandou, nossa. Mas essas batalhas aí, a batalha do Duna foi muito anticlimática, né? As personagens que Deus você se me identifica. Livre. Os caras gastaram uma grana e nem pra fazer uma batalha decente, né? Não tem uma batalha decente na história. Me parece que o diretor sabe dessa limitação. Então as cenas fechadas, as íntimas, são mais rápidas, mais curtas. E as grandiosas, planos abertos, ele fica 5 minutos assim. Que é como ele se sente à vontade. Isso é uma característica muito específica de um cara muito específico. De um cara muito específico. Como assim o cara se sente mais à vontade em filmar? A gente tem Lawrence da Arábia na BP Select. A gente tem Lawrence da Arábia na BP Select. Lawrence da Arábia. Falando em cenas de deserto. Desculpa, Villeneuve. Nada contra. Aí. Você toma um pau do Lean. O David Lean filmando o deserto em Lawrence da Arábia dá um pau. E a galera pira no Lawrence da Arábia no deserto colorido. No BP Select, é um dos filmes mais assistidos de Lawrence da Arábia. Que é um filme lindo, assistam. É um filme lindo e o David Lean tem um pau em você, cara. Desculpa, você foi jantado pelo David Lean. Há 60 anos. Há 60 anos atrás, você tá 60 anos depois, foi jantado pelo cara. Eu vou dar o Red Pill é o seguinte, o Red Pill é a própria história do Duna, que a história do Duna é reaça pra caramba. E eu achei legal que ela tá sendo exposta, mesmo que de uma maneira atenuada, mais aguada. Mesmo que o David Villeneuve seja uma versão não tão bem feita do David Lean contemporâneos. Quer fazer plano aberto, quer fazer plano meditativo com trilha e não sai igual, não é a mesma coisa, tá tentando. Acho legal, cara, um dia você chega lá, mas não chegou ainda. Sinceramente, Blade Runner 2049 também, pra mim, muito inferior ao Blade Runner original. Inclusive, o Ridley Scott tentou fazer um Duna antes do David Lynch e depois da loucura do Jodorowsky. Assistam o Jodorowsky's Dune. Aquilo era uma loucura. Isso tinha que ser citado em algum momento nesse podcast. Acho que eu não podia passar o podcast sem pedir que as pessoas assistissem o documentário cult favorito da galera que, Duna, olha só. Documentário de maconheiro. Odeio maconheiros, aqui diferente de outros podcasts que o cara fica fumando maconha, que a gente fala mal de maconheiro. Então não deixem de se inscrever no canal. Um abraço pro Siqueira Júnior, que falou dos nossos... Um abraço pro Siqueira Júnior, que compartilha a Rasta News, por que não, né? Porque ele fala que maconheiro vai morrer antes do Natal. Sim, então, maconheiro, que a gente fala mal aqui no podcast, ninguém tá falando maconha, a gente bebe uísque, que é mais raiz, é mais da hora. E, cara, eu acho que a Red Pill é essa, Duna é reaça pra caramba. Acho que, com todos os pesares, introduz pra uma nova geração ideias mais reaça.
uma geração que a menina aqui da Mary Jane lá que tá falando, escravos construíram Washington. Agora ela tá lá sendo exposta a uma ideia... A geração Z. A geração Z. Zedai. A geração Zemen, né? Que é a família Zartrades, que aparece lá na Paul Zartrades da... Zartrades é bom, gostei. o Paul Zartrades, que eles fizeram de Power Trades europeu, raiz e tal, guiando guiando esses povos, né, em desenvolvimento para o desenvolvimento. Saiu a família Zartrades, mas eu acho que a Red Pill é essa, que a história é muito reacionária. E a Red Pill também é o seguinte, cara, vocês que têm uma ideia conservadora, parem de ficar restritos a essas ideias contemporâneas que são muito aguadas por vezes. Tenham a cabeça mais aberta. E um pouco bregas. É um pouco bregas, essa história é meio clichêzão. E olhem pra Duna. Duna é um exemplo de coisa que lida com tecnologia, lida com natureza, com outros temas que às vezes não são bem abordados nesse meio, que eu acho que dá um impacto bem legal. O filme não achei tão ruim. Podia ser pior, sinceramente. Tinha uma expectativa que podia ser pior. Não achei também tão bom. Então ele ficou pra mim naquela... A história compensou pra mim um pouco das falhas cinematográficas, na minha opinião. Eu sentei lá, eu fiquei feliz de ver a história do Duna, considerando que tá saindo no cinema nos últimos anos, e eu relevei um pouco o filtro. E uma coisa legal também, sala de cinema lotada, sabe? É bom ver as pessoas voltando a assistir filmes, né? Eu acho que também foi um alívio para as pessoas e para os críticos e para todos que estamos voltando aí no cinema. Depois de 2 anos, né? Muito, muito tristes, sem o cinema praticamente. É uma alegria e uma boa notícia. Isso. Sim. Pessoal, espero que vocês tenham sido red pilados suficientemente. Aqui a gente tem um pote, né? Dentro dessa caneca tem umas pílulas vermelhas, fica jogando aí pra vocês. Espero que vocês engulam ela. Vão engolindo várias. Eu vou jogando várias, né? E eu vejo quantos caras aguentam engolir sem passar mal. Se aguentou várias, já na próxima a gente dá mais, até o ponto que o cara já tá o escolhido, né? E é isso, não deixem de se inscrever no canal, ativem o sino das notificações. Eu quero botar todas no sino das notificações, aperta lá todas, senão não adianta quase nada, viu? Esse é um detalhe. Você bota lá você aperta o sino. É muito louco. Você aperta inscrever, você aperta o sino e pega algumas. Algumas é tipo uma a cada 6 meses, assim. E acho que cabe lembrar, todos os sábados tem um programa novo, né? Todos os sábados tem um programa novo e o Red Pill tá em alta aqui. E pra quem é BP Select, não tem só esses, né, Freire? Cara, pra quem é BP Select, o cara tá no melhor streaming disparado. Só por uma coisa, os outros streamings se abrem, eu tô abrindo a experiência, não é... Tem players, tem acervo, acho muito legal, mas você fica lá zapeando o negócio infinitamente, certo? Até achar alguma coisa. No BP Select a gente tá muito feliz porque o cara clica mesmo e ele tem um filme de qualidade. Acho que isso faz uma diferença brutal. E tem um Red Pill de cada filme. Tem um Red Pill de cada filme. Então, na verdade, o cara entra lá, ele é Red Pillado sobre tudo. Gente, um grande abraço a todos e até a próxima. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Um herói acima do peso. Ele tá dormindo? Não tá não. Tenho quase certeza que ele morreu. Um sabre de luz jogado fora. Uma fada madrinha, homem. Isso é que é uma entrada triunfal. Uma heroína que busca a violência. Por que os filmes de hoje estão mudando os símbolos do passado? A resposta você encontra na série A Sétima Arte. Produzimos A Sétima Arte por reconhecer o impacto que o cinema e os conteúdos que assistimos têm em nossas vidas. Sabendo disso, criamos a BP Select, a plataforma de filmes da Brasil Paralelo. Um streaming que você pode confiar e apertar o play sem medo. Dentro do aplicativo você encontrará um catálogo atualizado semanalmente com filmes selecionados a dedo pela nossa equipe, grade de programação diária, conteúdo infantil seguro para todas as famílias e todas as produções originais da Brasil Paralelo. Tem acesso a BP Select a partir de agora, diretamente em sua Smart TV, celular ou computador por apenas R$ 19,00 mensais. E o melhor, quem se tornar membro da BP Select durante o lançamento dessa nova série, ganha como bônus o livro digital A Sétima Arte e o Parasita Pós-Moderno, com a tese completa do documentário feito por nossa equipe de roteiro e produção,
ingresso virtual para a rodada de conversas sobre cinema, com Guilherme Freire e Lucas Ferrugem, que irá acontecer durante o mês de novembro. Clique no botão abaixo e faça agora a sua assinatura. Contamos com você e até breve.